Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Trabalho em plenário. Hoje a gente começa com as notícias sobre as atividades legislativas nas sessões dessa quarta-feira. Além da ordinária, os deputados tiveram 2 sessões extraordinárias. O resultado foi a aprovação de matérias parlamentares e também projetos de iniciativa do Executivo. Quem tem as informações para a gente é a repórter Gabriela Zorzal. Nesta quarta-feira, os deputados fizeram sessão ordinária e outras 2 sessões extraordinárias. Destaque para a aprovação dos projetos de autoria parlamentar. Um deles é do deputado Freitas e institui a política estadual de incentivo à produção da pimenta do reino de qualidade. De acordo com o projeto, tecnologia, crédito rural e assistência técnicas são ações adotadas para ajudar a melhorar a qualidade da pimenta produzida no estado. Outro projeto aprovado é do deputado Bruno Lamas e a iniciativa permite o parcelamento do IPVA em até 4 vezes para veículos usados. Um projeto que teve um debate longo aqui na Assembleia Legislativa, mais de 1 ano de debate, um diálogo necessário com o Detran, com a Secretaria da Fazenda, com o Governo do Estado, especialmente com a Munis, com os municípios que ficam com 50% do valor arrecadado do IPVA, que começou com um parcelamento proposto em 10 vezes e que fecha num consenso de 4. É um avanço. Vai facilitar o pagamento, vai diminuir a inadimplência, vai diminuir a possível atuação de máfias de guincho por esse estado afora e os capixabas saem ganhando. Eu gostaria de agradecer ao plenário, agradecer a todos os envolvidos nessa importante conquista. A partir de 1º de janeiro de 2017, você, capixaba, terá o direito de parcelar o seu IPVA em até 4 vezes, conforme proposta aprovada e que vai ser sancionada pelo governo Paulo Artung, que já nos comunicou sobre isso. Também aprovada a matéria que proíbe a venda de garrafas e copos de vidro em eventos artísticos e culturais no estado. A iniciativa é do deputado Luiz Durão. O que me motivou, que a gente muitas vezes vai para um evento desse para se divertir, curtir e de repente surge uma briga. Essas pessoas com garrafas ou copo de vidro, isso se torna uma arma e acaba atingindo várias pessoas e aí poderia ser muito bem evitado se ela fosse substituída por latas ou PET. Foi esse projeto o nosso objetivo, trazer a tranquilidade nos eventos, porque mesmo caindo uma garrafa dessa, quebrando, muitas pessoas que por ali se passam podem sofrer cortes, como acontece também em balneários que tem festas e no outro dia você vê as ruas com garrafas quebradas e tudo. Dessa forma, nós não vamos correr mais esse risco de alguém ser cortado por garrafas que foram usadas em eventos, porque só vai, a partir de agora, poder ser usado bebida em latas ou em garrafa PET. E em sessão extraordinária, 2 projetos de autoria do governo foram aprovados. Um deles faz mudanças no Fundágua, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado. A segurança hídrica, que é a garantia de acesso à água de qualidade, passa a ser uma das prioridades do fundo, que já tinha como foco a recuperação florestal no estado. Na justificativa, o Executivo explica que o projeto faz algumas adequações na lei para que o governo possa elaborar um plano anual de aplicação do fundo. Atualmente, o Fundágua é composto por parte da compensação financeira dos royalties de petróleo. O outro projeto aprovado cria um programa voltado para o desenvolvimento e proteção da economia capixaba. O objetivo do projeto é dar apoio a novos empreendimentos, garantindo a competitividade de vários setores da nossa economia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Antes de realizarem procedimentos médicos que podem provocar reações, os pacientes devem ser submetidos a testes alérgicos. A indicação da parlamentar Luzia Toledo foi aprovada e encaminhada ao governo do estado. A minha sobrinha neta, ela passou mal, foi para o hospital em Mimoso do Sul, tomou lá uma injeção
não fizeram o teste, que é esse que nós estamos pedindo na indicação. Na hora que a pessoa chega, o que nós estamos querendo? A hora que a pessoa chegue, ou no hospital, ou numa clínica, ou enfim, num atendimento médico, antes de qualquer coisa, tem que fazer um teste para ver se a pessoa realmente é alérgica e alérgica a quê? Porque às vezes a pessoa até fala, sim, eu sou alérgica e tal, mas não tem a dimensão. Por exemplo, a minha sobrinha neta, ela fechou a garganta dela completamente e foi um susto para a família muito grande. E isso tem acontecido corriqueiramente. A pessoa não sabe, a pessoa toma o remédio e a pessoa... tem gente, claro que tem casos inclusive de óbito. Então essa nossa indicação, ela é uma indicação realmente muito séria e uma indicação que vai ajudar a nossa população. Já a deputada Raquel Lessa está preocupada com a saúde das grávidas e seus bebês. Começou a tramitar na casa projeto da parlamentar que propõe a instituição da Semana Estadual de Conscientização sobre os Direitos e Deveres das Gestantes. A deputada fala sobre as motivações da iniciativa. O Dia da Gestante é 15 de agosto, então nós íamos começar essa semana a partir do dia 15 de agosto. O que motivou foi, primeiro porque a gente é mulher, né? Então a gente, como mulher, a gente pensa muito, nós pensamos muito em alguns projetos de leis que possam beneficiar as mulheres. Então esse projeto é um projeto muito interessante porque os direitos e deveres das nossas gestantes. Os direitos, muitas gestantes, elas não sabem os direitos que ela tem, principalmente na saúde, né? Na saúde em âmbito federal e estadual. E o que nós falamos aí é para ela ter os direitos das consultas, que elas têm direito pré-natal, elas têm direito das ultrassonografias, todo acompanhamento médico, de nutricionista, todo acompanhamento médico que ela possa ter na saúde. Por quê? Porque ela tendo uma saúde, vamos dizer assim, um pré-natal bem feito, nós vamos ter crianças sadias. E tendo crianças sadias, nós vamos fazer uma economia para o Estado, porque nós não vamos ter UTIs cheias, porque quando a gente nasce, quando ela não tem um pré-natal bem feito, nós podemos ter o risco de ter crianças que vão nascer abaixo do peso, vão nascer sem a formação direitinho, às vezes do pulmãozinho, às vezes de algum órgão. Se a gente tem um filho desnutrido, uma criança já nasceu desnutrida, ela vai ser um aluno fraco. Aí lá na educação nós vamos também gastar com essa criança e também nós estamos falando de vidas. Então, quando a gestante tem o pré-natal bem cuidadinho, bem feito, nós estamos falando de 2 vidas, da mãe e do filho. Então, por isso que eu pensei da gente fazer essa Semana da Gestante para conscientizar as mulheres gestantes, para conscientizar os direitos dela e os deveres que também nós vamos conscientizar. Ela não pode fumar, ela não pode beber, ela tem que ter uma alimentação correta. Então, assim, essa conscientização, no final, nós vamos gerar vidas saudáveis. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida. Cerca de 30% da produção é jogada fora na fase da pós-colheita. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E o fato preocupa ainda mais porque acontece em uma nação que tem 7 milhões de pessoas passando fome, de acordo com o IBGE. Buscar formas para acabar com esse grave problema é uma das ações do deputado Padre Honório. Ele é autor de projeto de lei para instituir o Dia Estadual de Conscientização pelo Não Desperdício de Alimentos. A data deverá ser celebrada anualmente em 3 de novembro. A população mundial, cada dia que passa, aumenta. E nós sabemos que para alimentar todo mundo, nós precisamos da produção de muito alimento e sabemos que existe muito desperdício. Desperdício quando o agricultor vai fazer a colheita, desperdício quando esse produto vai até os lugares de comercialização, desperdício quando chega nos espaços de comercialização, desperdício quando esse alimento vai para os restaurantes ou para as mesas, desperdício quando sobra alguma coisa que vai para a geladeira, desperdício quando a pessoa vai para a fila
ou ter acesso à vasilha que tem o alimento e coloca acima daquilo que vai consumir. Então nós sabemos que existe um desperdício enorme, mais de 30% dos alimentos eles são desperdiçados. E isso acaba faltando para muita gente. Tem muita gente passando fome porque tem muita gente jogando alimento fora. Então nós precisamos nos conscientizar sobre isso. Então a gente espera que esse dia vai ser um dia de conscientização mesmo, nas associações, nas famílias, nas escolas, nas igrejas, da importância do alimento. A construção de praças saudáveis em regiões de Linhares foi tema de indicação do deputado Querino Zanon. O parlamentar sugere ao Executivo que as áreas sejam instaladas no bairro Três Barras e nas localidades de Perobas e Bananal do Sul. É um bairro Três Barras e 2 comunidades do interior, que nós queremos também levar a oportunidade de ter um espaço. E esse espaço a gente consegue através da Praça Saudável. É um local onde eu não tenho nenhuma dúvida, porque investimos muito quando estávamos na gestão do município de Linhares. A gente sabe o que ela consegue congregar durante o dia e nos finais de tarde e à noite, dentro de uma comunidade, uma praça, onde temos vários equipamentos públicos. É um espaço onde as famílias se reúnem, onde os jovens, pessoas de meia idade, idosos, têm oportunidade de ter esse momento de lazer e de se confraternizarem e puxar um bom papo. Então eu fico feliz em ser possível fazer essas indicações. O governo do estado tem investido muito nas praças nos municípios capixabas e espero que essas 3 também sejam contempladas no nosso município de Linhares. A preocupação com a possível reforma da Previdência de professores e militares está na pauta do deputado Sérgio Majeski. O parlamentar critica o risco da perda de direitos para a aposentadoria dessas categorias profissionais. Entre os pontos que o governo está pensando numa possível reforma da Previdência é mexer no tempo de aposentadoria de professores, policiais militares e bombeiros. São classes de trabalhadores que já são penalizados demais pela própria atuação e pela falta de estrutura com que esses profissionais trabalham o tempo inteiro, principalmente professores, mas também os policiais militares, né? Eu vi, por exemplo, há pouco tempo que 59 policiais foram assassinados só esse ano no Rio de Janeiro, né? E os professores têm um tempo especial de aposentadoria, isso foi mantido, né, com as reformas que ocorreram a partir da década de 80, por exercerem uma profissão extremamente estressante, exaustiva, muitas vezes insalubre, né? Sem contar que são profissionais que praticamente não têm estrutura para trabalhar, porque são professores da educação básica que a gente está falando. Sem contar os péssimos salários que essa categoria já tem, sem vantagem nenhuma, né? Professores não têm ticket de alimentação, não têm auxílio isso, auxílio aquilo, etc. Contam apenas com seu salário, seu mísero salário, né? Diga-se de passagem, e as péssimas condições de trabalho. Então, se o governo pensa em fazer reforma da Previdência, e é necessária a reforma, eu não sou contra a reforma, porque ela precisa ser feita, mas tem que se começar a mexer principalmente no topo, naqueles que já têm uma carreira muito privilegiada, né? Tem que se pensar nisso, por exemplo, na carreira dos magistrados, dos ministros do Supremo, dos tribunais de contas, que para além dos salários já altíssimos, né, que recebem, ainda contam com auxílios, por exemplo, o auxílio moradia, R$ 4.300, é mais do que o dobro do que um professor da educação básica ganha. R$ 1.900 de ticket para os magistrados, por exemplo, é equivalente ao salário de um professor. Então, assim, não é justo que o governo esteja pensando em mexer em tempo de aposentadoria justamente naqueles ou para aqueles que já são penalizados durante toda a sua trajetória de trabalho. As denúncias contra a corrupção e os prejuízos desses crimes no Brasil voltaram a ser temas de pronunciamento na casa. O deputado Enivaldo dos Anjos falou sobre o assunto, repercutindo reportagens recentes sobre o tema. As apurações da Lava Jato e outras apurações que a Justiça Federal tem feito têm mostrado que a corrupção virou sistêmica e está contando com o apoio, inclusive, da população. Haja visto que matéria publicada nas redes de televisões esse final de semana mostrou que até motorista do SAMU está levando dinheiro para poder as pessoas que estão doentes sofrerem
carga de remédio que altere desfavoravelmente a sua saúde para poder ir para a UTI e gerar com isso pagamento das taxas da UTI. O que comprova que nós estamos num país em que só Deus para poder ajudar a resolver essa questão em face da corrupção está alastrada em todos os cantos do país. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a programação da TV Alhos continua com muita informação, cultura e entretenimento para você. Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê.